Bíblia diz em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta manhã de domingo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos entender, compreender os mistérios que estão contidos na palavra de Deus e que possamos discernir os tempos e as épocas que estamos vivendo nos dias de hoje. São dias proféticos, são dias maus que a Bíblia fala que nós viveríamos e nós não podemos desprezar os sinais que estão acontecendo. Esta é uma série de vídeos que foram gravados e que estão disponíveis neste canal de YouTube, né? Vocês podem procurar lá no playlists sobre o tema escatologia e apocalipse. Então vocês vão poder entender melhor, porque nós damos alguns detalhes em cada um desses vídeos sobre o que está acontecendo e sobre as coisas que ainda vão acontecer segundo a palavra de Deus. Que nós possamos entender todo o processo da salvação do homem até Apocalipse 22, quando encerra toda a Bíblia Sagrada. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e já tenha te abençoado já com os outros estudos, e especificamente com esse último estudo de escatologia. Nós vamos falar hoje sobre o juízo final, o juízo do grande trono branco e sobre a nova Jerusalém e sobre os novos céus e a nova terra e a eternidade futura. Então, vamos ficar atentos, porque este vai ser o nosso final, isso vai ser aquilo que nós vamos gozar na eternidade. Nós não temos muita coisa para falar sobre a eternidade futura. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, a não ser Apocalipse capítulos 21 e 22. Então, nós vamos falar aquilo que está escrito. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Podemos imaginar, a nossa imaginação pode ir muito além do que aquilo que está escrito, mas o próprio apóstolo Paulo já dizia, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então vamos lá. Nós viemos de uma série de estudos onde o primeiro evento é o arrebatamento da igreja, né? Então, após o arrebatamento da igreja, vai desencadear uma série de acontecimentos nos céus e na terra. Nos céus, a igreja que foi arrebatada vai ser presenteada com as coroas do seu noivo e dali vai partir para as bodas do Cordeiro. Na terra, vai acontecer uma perseguição implacável do anticristo, a ira de Deus sendo derramada em grande quantidade e cada vez mais forte, à medida que vai se aproximando do final dos 7 anos de tribulação. A ira do Senhor também vai se afunilando e ficando cada vez mais forte. Tão grande será essa tribulação que Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 24. Né, que nunca houve e nem jamais haverá tribulação como essa sobre o planeta Terra. Então, eventos que acontecerão no céu e eventos que acontecerão na Terra durante esses 7 anos. Terminados 7 anos, né, nós já falamos sobre isso na semana passada, vai estar sendo preparado, o exército do anticristo está sendo preparado para a batalha do Armagedon. E rumarão em direção a Jerusalém, em direção a Israel, cercando o povo de Israel. Nos céus, a igreja já participando das bodas, o casamento da noiva com o noivo, se preparando para voltar com o seu esposo para esta batalha. Então, o que vai estar acontecendo então no momento que Jesus Cristo voltar com a igreja e com os exércitos celestiais? Vamos imaginar a cena: Israel cercado, os judeus não têm mais saída, estão encurralados, clamam por socorro divino,
Eles estão sendo perseguidos pelo anticristo porque rejeitaram o anticristo na metade da semana, quando o anticristo se revelou como Deus e quis se declarar Deus e exigiu adoração como se fosse o próprio Deus e começou a marcar todas as pessoas que não o adorassem. Os judeus se recusaram a isso e foram perseguidos e está agora sendo encurralado por esses exércitos, né? Eu já falei em vídeos anteriores que o objetivo de Satanás é destruir Israel. Uma vez que ele não conseguiu destruir Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ele quer destruir Israel, porque em Israel se cumprirá todas as promessas do Senhor e todo o livro de Apocalipse. Então, quando já estiver esses exércitos em volta, né, dos montes de Jerusalém, Jesus Cristo já preparado, né, atendendo um clamor dos judeus que pediam misericórdia e livramento a Deus, Jesus Cristo vem agora com a sua esposa, né, vestida de branco, de linho finíssimo, puríssimo. Ele vem para defender Israel e para livrar Israel do massacre final. Então Jesus Cristo, com toda a sua glória e majestade, todo olho verá, né? Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As suas vestes estão salpicadas de sangue para mostrar que ele foi morto, mas que ele ressuscitou e que está voltando para livrar o seu povo do massacre final. E nesse momento ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Nós vimos isso semana passada quando nós falamos sobre o milênio. O Monte das Oliveiras vai se abrir em dois e esse gigante vai soprar em direção ao exército do anticristo. E segundo o livro de Zacarias, esse exército vai ser apodrecido com esse sopro, né, de Jesus Cristo. Vai apodrecer os seus olhos, as órbitas dos seus olhos, as suas bocas, os seus animais, tudo se tornará podre. Muita mortandade, vai haver grande fartura para os abutres no céu comerem, né? O que está escrito, isso está descrito na Bíblia, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Zacarias e como no livro de Apocalipse, o convite para as aves do céu virem se banquetear da carne que está apodrecida nos campos de Megido, no vale de Megido, na famosa Batalha da Márgedon. Jesus Cristo virá, vai reinar nessa terra por 1000 anos, com toda a igreja restaurada, glorificada, com corpos glorificados, com corpos especiais, ressuscitados, e governará também com todos os santos que morreram no período dessa grande tribulação de 7 anos, né? Esses santos vão ressuscitar no dia que Jesus Cristo voltar, como está descrito aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse 20 diz, no versículo 4, eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar e ouvir as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, entrarão para o reino milenar de Jesus aqui na terra. A igreja gloriosa, a igreja com corpos glorificados, esses que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus, né? E que também entrarão com corpos glorificados no milênio para participar da ceia do Cordeiro, da ceia das bodas do Cordeiro. Bom, quem mais vai entrar no milênio? Aqueles homens e mulheres que não aceitaram a marca da besta e que ainda não tinham sido mortos pelo anticristo, não teve tempo de marcar a todos e essas pessoas, então, elas não morreram nessa batalha da Márgedon, porque todos aqueles que aceitaram a marca da besta morrerão na batalha da Márgedon.
Esses homens e mulheres são homens de carne, de osso, e que vão entrar no milênio, juntamente com a igreja glorificada, juntamente com o Rei Jesus, estarão todos no milênio. E esses homens terão uma longevidade muito grande, a vida desses homens será prolongada, a vida de todos aqueles que nascerem proveniente desses homens também serão vidas prolongadas. A Bíblia fala em Isaías 65 que morrer aos 100 anos, nesse período do milênio, é morrer jovem. Ser amaldiçoado nesse período do milênio com 100 anos para cima, ou seja, vai ter muita longevidade. O milênio vai ser um período de paz, de prosperidade, de muita natalidade, de muita vida, né? E a terra vai ser repovoada novamente. Alguns estudiosos dizem, baseado num versículo de Zacarias, que 1/3 só dos homens da terra que vão existir nesse período, que estarão vivos nesse período da Batalha da Magedon e que não morreram por causa da marca da besta, apenas 1/3 dos homens entrarão para o milênio. E esses homens repovoarão todo o planeta. 1000 anos serão suficientes para que todo o planeta esteja repovoado, mesmo porque não vai haver mais a sedução de Satanás, pois Satanás estará preso por 1000 anos nesse período. Não vai haver doenças, não vai haver enfermidades, não vai haver mortalidade infantil, não vai haver nada que possa impedir o crescimento do planeta. Nós vamos chegar ao final de um milênio com uma terra repovoada. Satanás está preso esse período, estará preso, e ele será solto uma única vez agora para receber a condenação eterna. E o que vai acontecer com Satanás e por que ele vai ser solto? Primeiro, ele vai ser solto porque as pessoas que vão nascer neste período do milênio, essas pessoas, elas não terão sido provadas. Ou seja, só existe um Deus que eles conhecem, que é aquele que está sentado no trono em Jerusalém. Eles não têm a opção de não adorar a esse Deus. E Satanás vai ser essa opção de desobedecer a Deus. Satanás será essa opção deles adorarem a um outro Senhor, a um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Assim como foi no Éden. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden para que Adão e Eva pecassem? Porque não seria justo a adoração a Deus se eles não tivessem a opção de desobedecer a Deus. Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele fez esse homem com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolher também. E Deus deu uma ordem para Adão lá no paraíso. Você pode comer de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha a opção de escolher obedecer a Deus, e ele tinha a opção de escolher desobedecer a Deus. E a escolha dele foi a pior possível e trouxe consequências trágicas para todos nós. Todos nós sofremos por causa dessa desobediência de Adão. E no milênio vai ser a mesma coisa, né? Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou, que voltou para buscar o seu povo, resgatar o seu povo, resgatar a sua igreja, está num reinado milenar, pacífico, maravilhoso. E aí, depois de 1000 anos, Satanás é solto e vai tentar ainda algumas pessoas que nasceram nesse período do milênio. E muitos vão segui-lo, infelizmente. A natureza do pecado do homem ainda estava impregnada, né, naqueles que nasceram durante o milênio. Mas a Bíblia diz que vai ser uma rebelião curta, rápida, vai descer fogo do céu e vai consumir todos aqueles que se levantaram contra aquele que está sentado no trono em Jerusalém. Então,
depois dessa rebelião, depois que ele juntar algumas nações e cercarem Jerusalém, que descer fogo do céu, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já estão o anticristo e o falso profeta. Eu falei que o lago de fogo e enxofre hoje não tem ninguém lá. Os primeiros a serem lançados lá serão o anticristo e o falso profeta, e depois Satanás. E agora, na sequência disso tudo, vai acontecer o juízo final. E todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Bom, quais são os livros que serão abertos nesse juízo final? Vamos ler então o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, serão abertos vários livros, né? Pelo menos 3 aqui eu posso indicar que serão abertos. Um já foi falado aqui, o livro da vida, o outro, o livro das obras, e um terceiro livro que seria a lei, seria a Bíblia. A própria Bíblia vai testificar, então, aqueles que serão julgados e condenados. Vamos ver o que está escrito lá no livro de João a respeito deste livro, da Bíblia, e como ele vai influenciar no julgamento das pessoas. Em João capítulo 12, versículo 48 diz, Jesus falando, tá? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, rejeitou a Cristo e as palavras que Jesus Cristo falou e deixou para nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essas pessoas que rejeitaram serão julgadas pela própria palavra de Jesus. Jesus Cristo disse uma certa vez, quando foi questionado a respeito de que era muito difícil, né? Que era necessário que houvesse um milagre para que as pessoas crescem nele, ele falou assim, todas essas pessoas vivas, elas têm a lei, que é a palavra de Deus, e os profetas. Elas têm Moisés, que tipifica a lei, né? E os profetas, que eles possam estar ouvindo a lei e os profetas. Ou seja, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o que Deus colocou, escarnecer da palavra de Deus, minimizar a palavra de Deus significa condenação. Seremos julgados pelas nossas próprias palavras. Jesus Cristo falou isso, pelas vossas palavras, vocês serão julgados. Então, a nossa rejeição significa e indica também uma condenação ao fogo eterno. Então, o que nós vemos é que o livro da lei será aberto, a Bíblia, desde os primórdios, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E em João, quando João relata o nascimento de Jesus, João fala o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Jesus Cristo estava no princípio com Deus, e ele se fez carne, veio habitar aqui para que nós pudéssemos ter a vida. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ou seja, a base da nossa salvação é a fé, não são as nossas obras. Quando nós fomos arrebatados, Jesus Cristo derramou sobre as nossas vidas o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz. Quando Deus olhou para nós, Deus viu o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E é esse sangue que nos purifica de todo pecado. É simplesmente crer que Jesus é a provisão de Deus para que voltássemos a ter um relacionamento com o Pai. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, Ele não vê o pecado, Ele não consegue ver aquilo que cometi, Ele vê o sangue de Jesus. E se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Então, o livro da lei vai ser aberto, a palavra de Deus vai ser exposta para todos aqueles milhões e bilhões de pessoas que estarão de frente ao trono branco, o trono do juízo final. E essas pessoas, então, elas terão a garantia, não de que serão salvas, mas a garantia de que elas terão um julgamento justo. E na nossa justiça nós não podemos nos salvar. Não tem obra nenhuma boa que eu faça, nem obra de caridade, nem cumprimento da lei, da lei de Moisés, do Pentateuco. Nada disso pode me salvar. O que vai me salvar é a fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, temos que ter esta convicção e esta certeza de que o julgamento do juízo final vai ser um julgamento justo. Deus não vai condenar ninguém sem que antes a pessoa saiba por que ela está sendo condenada. E não terão alegação nenhuma diante do Todo-Poderoso. Então, nós vemos que o livro da lei já foi aberto. Então, o livro das obras será aberto. As obras que praticamos, seja por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por ações, elas todas estarão expostas e patentes na frente de todos aqueles que hão de ser julgados naquele dia do juízo final. E as pessoas podem perguntar, mas isso vai levar milhares e milhares de anos para passar a vida de todo mundo ali como se fosse um filme? Lembrem-se, a partir deste momento não existe mais tempo, não existe mais contagem de tempo. Todos estarão vivendo numa eternidade. E ali, esse julgamento, para ser justo, a vida de cada um vai passar como se fosse um filme. E Deus, quando olhar para aquelas pessoas, ela não vai ver o sangue de Jesus, aquele que cobre os nossos pecados. E elas serão julgadas simplesmente pelas obras que cometeram. E todos os pecadores, desde Caim que matou Abel, lá no livro de Gênesis, até aquele momento, todos os pecadores serão julgados segundo as suas obras. E Deus, como fiel juiz, vai colocar ali na balança as coisas boas que cada um fez, ou pensou, ou disse, e as coisas más. E diz a Bíblia que ninguém pode ser salvo pelas boas obras que praticou. Porque as nossas obras más, elas superam em muito as nossas obras boas. E se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós já estaríamos consumidos e destruídos. É pela graça, pura graça de Deus, aquela que nos resgatou, aquela que nos livrou da morte eterna, simplesmente porque cremos no Filho de Deus. Então, o livro das obras serão abertos e as pessoas não terão justificativa diante de Deus, porque elas terão Jesus Cristo ali do lado do trono branco, e Jesus Cristo não vai precisar falar uma palavra, né? Como a gente viu no livro de Hebreus, né? Que Jesus Cristo foi homem como nós, sofreu as mesmas tentações que nós, mas não pecou. Então
Não podemos alegar diante de Deus: o Senhor não sabe o que é viver num mundo onde o pecado reina, onde o pecado impera. Nós não podemos alegar isso diante de Deus. Então, que o Senhor possa estar nos levando a uma vida de santidade, como Jesus viveu. Que nós possamos tentar viver, né, da melhor forma possível, da melhor forma que o Senhor nos permitir viver aqui, neste planeta. E se pecarmos, se porventura pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele pode nos perdoar de todos eles. Bom, depois disso será aberto o livro da vida. E no livro da vida tem uma declaração que eu gostaria de deixar aqui, porque esse livro da vida, a impressão que a gente dá é que à medida que as pessoas forem aceitando Jesus, o nome é escrito. Mas é o contrário. Eu entendi, pelo menos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, eu entendi que todos nascem com seus nomes escritos no livro da vida, dando uma indicação clara que Deus quer salvar todos os homens. Mas os homens escolhem rejeitar a Deus. Os homens escolhem se desviar de Deus. Os homens escolhem desobedecer a Deus. E assim eles escolhem o seu próprio caminho, que é a condenação eterna. Porque olha o que está escrito em capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse. O vencedor será assim vestido de roupas brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, à medida que as pessoas vão rejeitando a Deus, rejeitando a sua palavra, rejeitando a salvação oferecida por Ele, aceitando a graça, porque é por graça, não é por mérito nosso, né? Pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, está escrito no livro de Efésios, capítulo 2. Então, é pela graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. O prazer de Deus está em que nós nos voltemos para Ele. Então, o que eu entendo é que nesse livro da vida os nomes todos já estão lá, de todas as pessoas que nasceram. À medida que as pessoas vão rejeitando, esse nome está sendo apagado, tirado do livro da vida. É uma tristeza muito grande saber que podíamos estar com os nossos nomes no livro da vida, porque na hora que esse livro for aberto, nesse grande juízo final, na hora que ele for exposto, né? E as pessoas ansiosas esperando, sabendo se seu nome está lá ou não está lá, né? O nome dessa pessoa não vai constar no livro da vida, foi apagado, porque rejeitou, porque escarneceu, porque zombou, porque não creu, porque foi um incrédulo, né? Porque foi um idólatra, porque foi um blasfemo. Então, o livro da vida vai ser aberto e vai ser a palavra final. Se não está escrito lá, será lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos lembrar que esse julgamento são para os ímpios, somente para os ímpios, desde Caim até a última pessoa ímpia que nasceu no período do milênio. Serão para os ímpios. Nós, os salvos, já estamos com os nossos corpos glorificados. Nós já estamos gozando da eternidade, né? Pelo menos essa é a nossa grande esperança, a esperança do cristão, é que nós não passaremos por condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que garante a palavra de Deus no livro de Romanos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a garantia que nós temos. É a palavra de Deus que nos garante isso. Não é as nossas boas obras. Não é a nossa conduta moral. É a fé em Cristo Jesus. É aceitar a salvação oferecida pelo Pai através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu não vou ser julgada por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu creio
e eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu espero que cada um daqueles que estão me ouvindo também possam estar crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí nós vamos agora, diante do juízo final, diante do grande trono branco, a gente vai ver a condenação, como está escrito no versículo 15 do capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já está Satanás, a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Não vai ser um local fácil de suportar por uma eternidade. A Bíblia fala lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo, se eu não me engano, 48, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, o lago de fogo e enxofre vai ser algo onde o verme vai estar vivo, comendo o corpo ressuscitado dos ímpios por toda uma eternidade, o fogo queimando esse corpo também por toda a eternidade. Aqui no nosso contexto, né, atual, a pessoa quando é queimada, nós entendemos que quando o fogo consome a carne da pessoa, ela morreu, a sua alma está viva, esperando esse juízo final, mas o seu corpo já não está sentindo mais a dor da queimadura. Mas o lago de fogo e enxofre será diferente. Vai queimar, sentir a dor por toda a eternidade e não vai morrer mais. Vai ser muito triste, porque Daniel fala dessa ressurreição dos ímpios, né? Daniel diz no capítulo 12, versículo 2, o seguinte: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, vai haver ressurreição de ímpios, sim. Eu costumo dizer, quando estou dando aula de escatologia, né, eu costumo brincar com as pessoas falando que os salvos receberão corpos glorificados, corpos gloriosos, mas os ímpios receberão corpos deformados. Eles vão ressuscitar, passarão pelo juízo final com corpos deformados e depois serão lançados no lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem. Jesus fala que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus demônios. O homem, por uma escolha sua, por não aceitar a oferta de Deus, por rejeitar a Deus, por escarnecer de Deus, escolheu ir para o lago de fogo e enxofre. Então, nós terminamos aqui, então, a sequência da humanidade. O julgamento, o juízo final, o juízo do grande trono branco, onde os homens serão julgados pelas suas obras, porque Deus não vai ver nenhum daqueles que estão ali com os seus corpos deformados, ressuscitados. Ele não vai ver o sangue de Jesus cobrindo os seus pecados. Então, as obras terão que ser expostas na balança do reto e do justo juiz. E terminando, então, o livro de Apocalipse, vem os novos céus e nova terra relatados nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Né? Então, os novos céus e a nova terra serão relatados de uma forma bem sucinta ali. O que a Bíblia fala a respeito dos novos céus e nova terra? Isaías 66, versículo 22 diz: como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, nós, segundo a promessa, guardamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Em Apocalipse 21, 1 diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eis que eu faço nova todas as coisas, em Apocalipse 21, 5. Ou seja, os céus e a terra que agora existe, eles serão
provados, serão passados no fogo, né? Serão restaurados, né? Os céus e a terra se guardam para o fogo, como diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, em 2 Pedro 3, versículo 12. Ou seja, então Deus vai transformar totalmente. Alguns perguntam, mas olha só, o novo céus e a nova terra vai ser nessa terra aqui? Não sei. A Bíblia não diz. Pedro fala que esses céus e essa terra serão passados no fogo, serão provados no fogo, se guardam para o fogo. Eu não sei se Deus com fogo vai eliminar toda e qualquer maldade daqui da terra, para que nós possamos habitar com Ele aqui na terra. Agora, uma coisa eu sei, que será algo totalmente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos ou imaginamos, né? Não tem como descrever, né? João, quando descreveu as ruas, João falou assim, parece isso, parece aquela pérola, parece aquela pedra preciosa, parece... Tudo era como se fosse, porque ele não tinha elementos para descrever o que ele estava vendo. A única coisa que ele falou que as ruas eram de ouro, rios eram de cristal. Nós não conhecemos mais nada a respeito da Nova Jerusalém, além do que está descrito no capítulo 21 de Apocalipse e um pouquinho no 22. Então, vai ser uma eternidade onde não vai haver mais morte, e isso difere completamente do milênio, que nós já estudamos no estudo da semana passada. No milênio vai haver morte, porque a Bíblia fala ali que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Vai ser um período muito bom, vai ser um período de muita prosperidade, de muita paz, mas não é o destino final do homem, não é a eternidade futura de Apocalipse 21 e 22. Então, nessa eternidade não vai haver morte, não vai haver pecado, não vai haver Satanás, porque Satanás já está no lago de fogo e enxofre, não vai ter um elemento maligno para nos fazer desviar de Deus. O universo de Deus é tudo em todos. Vamos ver algumas características, então, desse novo céu e nova terra descrito aqui em Apocalipse 21. Deus vai habitar conosco, seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus, Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais lamentação, não haverá mais choro, não haverá mais noite, não haverá mais maldição. Ou seja, vai ser uma eternidade onde nós viveremos com Deus para todo sempre, Ele sendo o nosso Deus e nós sendo o seu povo, né? E o versículo 22 do capítulo 21 de Apocalipse diz o seguinte: nela eu não vi templo, porque o seu templo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer maravilhosa, iluminada, para estar sobre a terra nova que Deus preparou para nós, né? Ela não vai precisar nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não entrará nela coisa alguma que a contamine, cometa abominação e mentira, mas só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, no versículo 27. No capítulo 22, versículo 2 diz: e no meio da praça dessa cidade, de um lado a outro, está a árvore da vida. Vai ter um rio ali, né? Um rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, né? Versículo 3 do capítulo 22: ali não haverá mais maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 5: ali não haverá mais noite, e não vai necessitar de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, reinarão para todo sempre. Ou seja, vai ser uma cidade onde a glória de Deus vai estar eternamente brilhando na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é uma cidade
construída por Deus, como está descrita no livro de Hebreus, onde Deus é o arquiteto dessa cidade. Ele é o próprio arquiteto dessa cidade. Versículo 10 do capítulo 11 diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Imagine uma cidade onde Deus é o engenheiro e o arquiteto dela. Se nós já ficamos maravilhados com obras que arquitetos aqui neste planeta constroem, imagina o próprio Deus construindo a Nova Jerusalém. Será algo maravilhoso. É como Paulo falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Então nós não temos condições de imaginar, nós não temos parâmetros para comparar. A única coisa que nós podemos dizer é que estamos desejosos de conhecer essa Nova Jerusalém. E o capítulo 22, então, de Apocalipse acaba com um apelo, no versículo 20, que diz o seguinte: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo veio. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O penúltimo versículo do livro diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração, meus queridos. Que esse seja o nosso desejo, né? O desejo de que Jesus volte logo e complete todo esse plano de salvação, na qual Ele tem preparado algo maravilhoso e tremendo para aqueles que o honram, para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que permanecerem fiéis até a morte. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para os cristãos, de esperança para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, para aqueles que perseveram até o final. É um livro de esperança para nós. Que o Senhor possa falar ao seu coração mais profundamente, que possa tirar todas as dúvidas que porventura estejam. Muitas coisas nós não podemos explicar porque são inexplicáveis. Deus não nos revelou, não revelou na sua palavra, mas sabemos que o que Deus tem preparado é algo tremendo. Que o Senhor possa estar te dando o desejo de participar da Nova Jerusalém, desse novo céu e nova terra. Esse é o nosso destino final, o destino de todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e vivem uma vida de integridade diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar, ó Deus, cada pessoa que está vendo este vídeo nas mãos do Senhor. Ó Deus, que todas essas pessoas tenham os seus nomes escritos no livro da vida, que não seja apagado jamais. Ó Deus, aqueles que ainda não têm certeza, Senhor amado, da salvação em Cristo, que o Senhor possa falar profundamente ao coração dessas pessoas. Que, ó Deus, a tua salvação, a tua graça, a tua bondade, Senhor, possa entrar no coração dessas pessoas, porque a Bíblia diz que a tua benignidade é que nos conduz ao arrependimento. A bondade do Senhor é que nos leva a nos arrependermos. Que o teu Espírito Santo esteja tocando em cada vida que está ouvindo esse vídeo nesta manhã. E que o Senhor possa completar, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou nos nossos corações. Completar, ó Deus, esse estudo no coração de cada ouvinte, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos proteja até o dia final. O Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro e a nossa fé até o último dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou encerrar esse estudo com praticamente o versículo que eu comecei quando começamos esse estudo, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras do livro desta profecia. Que eu e você sejamos bem-aventurados.
não deixem de assistir os outros vídeos. Na próxima semana estarei gravando, não é a continuação, porque nós encerramos aqui o estudo de escatologia, mas relacionado à escatologia, que vai falar sobre a ressurreição dos mortos e o estado daquele que morre com Cristo e daquele que morre sem Cristo. Onde está cada um desses? Nós vamos falar sobre a morte e sobre a ressurreição. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia de vitórias, que o Senhor possa estar tirando todas as dúvidas do seu coração. Amém.